Vamos lá, gente. Boa tarde, nos anos. Vamos aí para nossa. Peraí que eu estou fazendo com 9, 10 foi a atividade. 11ª aula, né? Vou colocar como. Vamos colocar, vai como 11ª. Deixa o 11ª. Hoje iremos falar sobre Napoleão Bonaparte, tá certo? Viemos aí falando das revoluções. A gente falou de Inglaterra, falou de Estados Unidos, né? E agora França. Eu vou aproveitar, embora fuja muito, e se você for olhar em livros didáticos, eles vão segmentar isso, eles vão falar de Revolução Francesa, ir para outros assuntos para depois voltar para o governo de Napoleão. Eu já vou dar sequência, como a gente já falou de Revolução Francesa, já vou dar sequência nesse assunto. É um tema que eu não vou me alongar muito não, mas é um tema de uma importância enorme para a história do Brasil, tá? Esquisito isso, né? Napoleão, França e tal. O que tem a ver com o Brasil? Mas tem sim. A gente já falou disso, acho, em aulas passadas, também por vídeo, mas eu vou retornar a esse assunto. Tá? Então, com o fim da Revolução Francesa, né, com um desastre, né, que acabou acontecendo com a Revolução Francesa, o terror, a gente já colocou tudo, coloquei vídeos na última aula para você ver bem detalhado sobre a Revolução Francesa, na última aula, não, na penúltima, né? E aí o que isso vai gerar? A situação que a Revolução Francesa se colocou no final, todos os problemas, vão fazer com que a população francesa, principalmente a grande burguesia francesa, com algum poder, não só financeiro, mas até poder de influência, tudo, vão acabar chegando à conclusão de que a melhor saída para a França é criar um governo forte para colocar a casa em ordem. Tá? Eles tiveram a revolução, a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, que realmente foi colocada. Ao mesmo tempo, o receio de sabotagem, de complôs, de conspirações dentro da revolução, o entendimento diferente do processo que devia ser seguido na revolução, acabou fazendo com que a revolução desmoronasse. Já falamos disso, não vou voltar. Ao final, o que se decide fazer? Se entrega o poder a um grupo de 3 cônsules, né, que eles chamavam. Não dá para ser 3 presidentes, né? Eles estão 3 pessoas que dividiriam o poder. Entre elas, uma teria o poder principal, que no caso é Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte nasceu na Córcega, tá? É uma ilha ali entre França e Itália, que em momentos da história pertenceu à França, em outros pertenceu à Itália. Napoleão nasceu nessa ilha, nunca demonstrou nenhum brilhantismo em nada, tá? Não é uma pessoa que desde a juventude se mostrou brilhante, nunca teve essa, não existe nenhuma biografia de Napoleão, nada que demonstre o brilhantismo dele em nenhuma área, nem física, nem intelectual, nem nada, tá? Mas que ele foi escalando dentro do exército francês, ele foi escalando os cargos, né, as posições, até acabar se tornando um excelente general do exército francês, com vitórias importantíssimas, que deram a ele, Napoleão, nome, fama entre os franceses, de uma pessoa com uma mentalidade interessante, de uma pessoa que tem impulso, que tinha controle, que conseguia disciplinar suas tropas, e aí decidiram colocar Napoleão numa posição privilegiada de controle na França. Mas ainda com receio, sempre havia o receio da volta do absolutismo, né? Então os franceses, tudo que fizeram para se livrar do absolutismo, ao criar esse governo em 3 partes, mas com uma parte se sobressaindo, que é o Napoleão, ficava evidente um receio de que em algum momento se voltasse a ditadura, o governo tirânico e tudo mais, que acabou acontecendo. No início do governo, logo de cara, vocês vão ter o texto aí com mais detalhes, mas
Napoleão vai tomar uma série de medidas, na realidade o grupo, mas encabeçado por Napoleão, né? Napoleão era o rosto desse grupo, criou várias medidas, tomou várias medidas muito populares, que melhoraram a vida dos franceses, que trouxeram ordem para onde os franceses só viam caos, que solucionaram questões que os franceses já vinham solicitando há muito tempo, que incluíram a França dentro de um painel, de um mundo capitalista. A França era muito agrária, muito arcaica. O governo absolutista tratava essas questões capitalistas de uma maneira muito lenta, muito arcaica mesmo, muito atrasada, com um pensamento muito antigo. Com o governo de Napoleão, em pouquíssimo tempo, o capitalismo francês teve um impulso enorme na propriedade privada, na produção, no desenvolvimento das indústrias. Então, o governo de Napoleão, logo no início, foi excelente. Napoleão trouxe uma série de medidas que fizeram a vida do francês comum, eu não estou falando dos burgueses, não, falando do francês comum, trabalhador, ele visse uma melhora muito grande na vida dele. O que isso vai gerar? Vai fazer com que a popularidade de Napoleão, a forma como Napoleão é visto pela população francesa, fosse às alturas. Tá? Ele manteve decisões tomadas lá pela Declaração dos Direitos do Homem, dos franceses, da igualdade. Ele não quebrou nada disso, trouxe inovações, equiparou os franceses aos seus inimigos ingleses no capitalismo, tá? Buscando rivalizar não só no campo militar, mas no campo econômico, no campo social, com a Inglaterra, que era odiada pelos ingleses, odiada pelos franceses. Então Napoleão tomou essa série de medidas que foi ao encontro do que o povo francês esperava, que o povo francês ansiava por uma condução política. Isso fez com que Napoleão, em pouquíssimo tempo, se tornasse um cônsul vitalício. Ele passou a ser imperador da França. Quase que um absolutismo. É um absolutismo, é que é complicado usar esse nome porque ele nunca se colocou dessa maneira. Mas era quase um absolutismo, quase um rei da França. Então, o imperador francês, Napoleão Bonaparte. E aí é nesse momento, a partir de 1802, 1804, com a evolução francesa, com o crescimento da economia francesa, que Napoleão vai dar início aos seus projetos de expansão, tá? E aí, tal qual, e até inspirado por líderes do passado, Napoleão vai tentar reeditar algo que aconteceu várias vezes na história, e continua acontecendo, que é reeditar o grande império, os grandes impérios, né? Principalmente se inspirando no grande império romano, tá? Então Napoleão vai tentar fazer o quê? Dominar os países vizinhos, ampliar o território francês e tomar a Europa, tá? No que ele foi extremamente bem sucedido, tá? Napoleão vai invadir toda a Europa Ocidental, inclusive Portugal, e vai invadir toda a parte oriental da Europa, chegando até a Rússia, onde aí na Rússia, por um excesso de ganância, por falhas de planejamento, Napoleão vai acabar sendo derrotado na Rússia pelo frio. O exército francês superior, não em números, mas superior em treinamento, em armamento e tudo, vai ser derrotado na Rússia por causa do inverno, tá? Os russos foram atrasando a guerra, foram recuando e atrasando a guerra, chamando os franceses para dentro do território russo. Os franceses foram indo. Aí chegou o inverno, tudo dentro de um planejamento russo de defesa, que depois foi usado também contra Hitler e também deu certo. Você traz o inimigo para dentro do seu território, e aí chega o inverno com temperaturas absurdamente congelantes, que os franceses não estão, embora na França faça frio no inverno, neve, não chega nem perto do que acontece na Rússia. Tá? Na Rússia você vai ter temperaturas de menos 50 graus.
o exército francês praticamente congelou, tá? Então, os franceses foram derrotados pelo frio, pelo gelo, tá? E pela estratégia russa, óbvio, aconteceu por coincidência. Essa é uma primeira derrota do Napoleão. Tá? Ele consegue dominar toda a Europa, à exceção da Inglaterra, que é uma ilha com poder marítimo muito forte, que conseguiu impedir essa invasão napoleônica. Então, Napoleão ele tem uma ideia expansionista e ele vai executar essa ideia de uma maneira muito prática, tá? Causando, inclusive, a transformação do Brasil, que era colônia de Portugal, como a sede do reino português, a sede do reino, né, do Império Lusitano. Portugal era a metrópole e você tinha as colônias. Com a invasão de Portugal por Napoleão, o rei de Portugal foge para o Brasil. E aí o Brasil, que era colônia, vai se tornar a metrópole do Império, tá? A sede do Império. E aí vai ter um plus, né, um upgrade em todos os setores, de estrutura, social, tudo, tá? Os investimentos vão ser maiores e o Brasil vai crescer bastante nesse período em que a família real vem morar no Brasil. Vem morar no Brasil não porque quer, e sim porque ela está fugindo do Napoleão. Então você vê como o Napoleão foi importante para a nossa história. Tá certo? Após a derrota para a Rússia, e aí você vai ter alguns países que vão, mesmo com o sucesso do Napoleão, que vão resistir. Prússia, que é uma parte da Alemanha, em outro momento a gente fala disso. A Áustria, o Império Austro-Húngaro, Inglaterra e Rússia. Esses são os 4 grandes países que vão resistir com mais força aos avanços de Napoleão. Após a vitória dos russos, outras vitórias vão se seguir até Napoleão ser derrotado, perder o cargo na França, ser expulso. Anos depois ele retorna, foge do exílio, ele é exilado, ele foge, volta para a França, assume novamente como imperador e vai para a guerra de novo. Tá? E aí ele é derrotado novamente pelos ingleses, que aí pegam Napoleão, prendem ele no milhazinho no meio do nada até ele morrer, e ficam lá vigiando até ele morrer, para não correr o risco dele voltar. Tá? Então Napoleão ele causou uma marca muito forte na Europa. Tanto que Napoleão ele é colocado até hoje, embora o período dele de poder seja razoavelmente pequeno, o que ele conseguiu na Europa coloca Napoleão como um dos grandes imperadores da história, um dos grandes generais, um dos grandes tiranos, um dos grandes assassinos. Aí depende de quem conta a história, né? Napoleão era tudo isso, um excelente estrategista, um excelente militar, não tinha muitos escrúpulos nessa questão de invadir, tomar, matar, destruir, queimar, não tinha grandes preocupações, como os outros generais da história também não tiveram, tá certo? Então essa é a saga aí napoleônica, né? Um cara que, embora fosse pequeno de tamanho, tinha um ego gigantesco e uma ganância, uma ambição expansionista ainda mais gigante. Tá? Então, inclusive o napoleônico, esse adjetivo napoleônico vem dessa coisa do gigante, do enorme, do absurdamente. Tá? Espero que vocês tenham entendido, leiam o texto aí embaixo e aí na semana que vem a gente vai falar sobre o Congresso de Viena para fechar esse assunto aí dos impérios desse período. Tá? Só para dar um final no assunto. Ok? Até a próxima aula, gente.